Bom dia, irmãos. Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 2. Primeiros Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Peço aos irmãos que fecham os olhos, a gente fazer uma breve oração. Senhor, Tu tem nos dado um rico privilégio de adorar o Senhor nesta manhã. Nós somos, ó Pai querido Deus, um povo privilegiado, pois o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, ó Pai querido, por nos reunir aqui nesta manhã. Fale aos nossos corações, Senhor, que venha provocar mudança, conversão, quebrantamento, que possa fazer os nossos olhos brilhar cada vez mais quando olharmos para a Tua beleza. Senhor, tem piedade de nós, porque somos pecadores miseráveis. Fale conosco, Senhor, por Tua rica e infinita misericórdia. Amém e amém. Irmãos, nós devemos tomar um cuidado muito minucioso. Nós devemos tomar um devido cuidado ao pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu falo de tomar um cuidado em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, não é por medo de perseguições, não é isso. Não é porque nós vamos sofrer represálias do povo lá fora. Quando digo que nós devemos tomar cuidado em pregar o Evangelho, não é porque possivelmente nós podemos ser presos no dia de amanhã, ou até mesmo ser morto pela causa de Cristo. Quando digo que nós devemos tomar cuidado em pregar o Evangelho de Cristo, o cuidado que nós temos que tomar é de não querer maquiar o Evangelho, não querer usar de palavras e sabedorias desse mundo para florear o Evangelho. Nós devemos tomar esse cuidado, porque o Evangelho, ele é simples, o Evangelho, ele é puro. E o apóstolo Paulo, ele falou isso aqui no primeiro versículo que lemos. Eu, meus irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de palavras, eu não fiz com ostentação de linguagens ou de sabedoria. Então, esse deve ser o nosso principal cuidado, não querer maquiar o Evangelho, não querer acrescentar algo ao Evangelho com a finalidade de atingir os povos com esse Evangelho adulterado. E o erro hoje de muitos pregadores que estão pela manhã pregando hoje, que pregarão à tarde, que pregarão à noite, o erro da maioria dos pregadores é que eles não sabem o que é o Evangelho. A maioria daqueles também que testemunham do Evangelho, que não são pregadores, que não estão aqui no púlpito pregando, mas estão no meio da sua família, no seu trabalho, eles não sabem pregar o Evangelho. Eles estão maquiando o Evangelho com uma oratória rebuscada, utilizando palavras selecionadas, utilizando frases de efeito. Hoje pela manhã, eu escutei uma frase de efeito, assim, de um homem falando que, meu Deus do céu, ele dizia assim: olha, só tem um animal que é capaz de derrotar a águia. Assim ele dizia. Só tem um animal capaz de derrotar a águia. Esse animal se chama o corvo negro. E como o corvo negro ele faz para derrotar a águia? Porque a águia, quando ela está batendo as suas asas sobem, e as asas elas não cruzam. Então, o corvo negro, ele pica na cabeça no ponto neutro, onde a asa não pega.
E só tem um jeito da águia vencer o corvo. É a águia subir. Voar e subir, subir, subir e subir. A águia vai passar pelas nuvens, vai chegar um determinado tempo que o corvo vai estar seguindo a águia, e ele vai ficar sem oxigênio. Aí, quando ele ficar sem oxigênio, ele cai. Aí, ele diz assim: aqueles que te perseguem, é só você fazer o seguinte, só você subir o seu nível. Uau! Que lindo! Mas é bobagem. É ridículo isso. Bobagem. Até porque o lugar mais alto que nós devemos estar é aos pés da cruz. Esse é o lugar mais alto. É aos pés da cruz. Então, muitos usam disso, dessas frases de efeito, para querer auxiliar o evangelho, para querer atingir o seu público com essas falas mentirosas. E o intuito dele é que as pessoas respondam com fé em Cristo. E o problema é esse: há pessoas que acreditam nessa bobagem. E, acreditando nessa bobagem, elas dizem que estão inseridas na fé cristã, se diz um cristão, não vive como um cristão e blasfema de Cristo, porque recebeu um evangelho completamente adulterado. Homens que realizam essas práticas, homens que usam de palavras de sabedoria, homens que usam de linguagens de ostentação, eles estão reduzindo o evangelho. E outra coisa, eles estão questionando a sabedoria de Deus, quando Deus inspirou Marcos a escrever: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Deus inspirou Marcos a escrever isso, ide e pregai o evangelho, Deus estava dizendo o seguinte: ide e pregai o evangelho. Essa palavra, ela é literal. É uma ordem para nós nua e crua. Não precisamos de uma hermenêutica aprofundada, de uma exegese aprofundada, para entender o significado pretendido pelo autor. Basta a gente obedecer o que o texto diz e ir e pregar o evangelho. Basta obediência. O evangelho simples e puro. Mas ainda há um outro problema. O problema é que a maioria daqueles que pregam e também daqueles que testemunham em seus contextos, o grande problema é que eles não sabem o evangelho. Esse é um dos problemas também. Eles não sabem sequer explicar de forma simples o que é criação, queda e redenção. Se eles não sabem explicar de maneira simples esses ensinamentos de criação, queda, redenção, que é o beabá do crente, quem dirá as profundezas desse tema? Eles não sabem. E para aqueles que são ignorantes quanto à pregação do evangelho, eu tenho 2 conselhos para dar. O primeiro conselho: pare por um momento, estude sobre o evangelho, se equipe do evangelho, e quando estiver preparado, vá e pregue esse evangelho. E o segundo conselho que eu tenho: caso não desejem se aprimorar sobre o assunto, meu conselho é que vocês não preguem o evangelho. Esses são meus 2 conselhos. Se for pregar, pregue direito. Se for falar bobagem, não fale, não pregue. Não escandalize o evangelho de Jesus Cristo, porque muitos já estão escandalizando ele por aí. Irmãos, não há uma mensagem mais elevada do que o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é a boa notícia. O evangelho, quando nós falamos do evangelho, não tem assim algo onde demonstra o amor de Deus de maneira mais elevada. É uma boa notícia. Você falar do evangelho para alguém, você está demonstrando um amor tão sublime que é superior a quando você lê uma poesia de amor para a pessoa que você ama.
Então, a mensagem do Evangelho ela é muito elevada. Não há algo, irmãos, mais exuberante do que a cruz, do que Cristo pendurado no madeiro, derramando até a última gota do sangue. Não há algo mais elevado do que isso. A cruz, ela demonstra duas coisas. A primeira coisa que ela demonstra é que ela é amável. Por que a cruz ela é amável? Porque ela expressa o sofrimento de Cristo e a punição que tão justamente nós merecíamos. Isso é amor. Só que além dela ser amável, a cruz também ela é terrível. Ela é terrível porque ela expressa a ira de Deus em punir o pecado. Então a cruz ela é tanto amável e quanto terrível. Mas pelo fato dela ser terrível, mesmo ela sendo terrível, ela contém uma profunda mensagem de amor. O apóstolo Paulo, quando esteve em Corinto, ele ficou 18 meses em Corinto pregando o Evangelho. Ele, durante todo esse tempo, diz aqui o versículo 2, que ele estava decidido, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. No momento que ele estava lá, 18 meses em Corinto, ele estava decidido, resolvido. Ele estava, irmãos, com a opinião formada de que pregaria Jesus Cristo e este crucificado. E nós, irmãos, devemos estar assim também, dispostos a pregar Cristo crucificado, sem voltar atrás, um pensamento firmado sobre a rocha para pregarmos Cristo e Ele crucificado. Decidir pregar Cristo crucificado evidencia para nós algumas coisas, algumas características daquele que fala, que é o porta-voz de Deus para pregar Cristo crucificado. A primeira coisa do homem que prega Cristo crucificado e o evangelho simples e puro é que ele é um mensageiro fiel. O mensageiro fiel, ele é semelhante a um arauto. Um arauto, ele era um funcionário do rei. E o rei dizia para o arauto algumas coisas, e o arauto ele tinha a responsabilidade de transmitir para o povo aquilo que o rei disse a ele. E ele tinha que falar aquilo que o rei disse. Então, o mensageiro fiel, ele é como um arauto. Deus fala na tua palavra, o arauto vem aqui e fala o que Deus disse. É o mensageiro fiel. A segunda coisa, ele não floria a mensagem da cruz. E a terceira, ele visa a glória de Deus. A glória de Deus somente. Paulo era um mensageiro fiel. Ele diz aos filipenses, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. O apóstolo Paulo era um pregador fiel, um pregador firme, um pregador comprometido com as escrituras. Ele não floreava a mensagem da cruz, porque ele disse aqui no texto que lemos, que ele não usou de ostentação de linguagem e nem de sabedoria. E o apóstolo Paulo poderia usar muito bem isso. Ele tinha conteúdo para isso. Ele tinha uma envergadura para falar de sabedoria, usar da oratória, da retórica. Ele tinha toda essa envergadura. Mas ele não utiliza isso. Porque ele só queria pregar Cristo crucificado. E o que dizer, então, sobre a glória de Deus, quando a gente vê o apóstolo Paulo pregando, homem que sofreu o que sofreu, suportou prisões, açoites, perigo de morte, foi açoitado, foi abandonado. Então, o apóstolo Paulo em nenhum momento visou a sua glória, e sim a glória de Deus. Porque um homem que prega e sofre punições na carne, ele visa a glória de Deus. Um homem que prega e é aplaudido, ele visa a sua própria glória. E a glória dele ele já recebeu, o aplauso. Agora, uma pergunta eu faço para os irmãos nessa manhã. A pergunta é esta. Você está decidido a pregar Cristo crucificado? Você está decidido a pregar Cristo crucificado? Dá um tempinho para você pensar enquanto eu bebo essa água. Eu creio que a resposta da maioria aqui, acredito que seja uma resposta até unânime, que foi sim.
Eu estou decidido a pregar Cristo crucificado. Acredito que todos disseram, sim, estou dentro, eu topo pegar Cristo crucificado. Mas agora, eu quero ver se você vai sustentar em pregar esse Cristo crucificado. Para falarmos de Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus e loucuras para os gregos, nós devemos falar do horror do pecado. Não tem como nós falarmos da cruz sem falar do pecado. Tem que falar, tem que dizer, tem que falar de quão horrível e miserável o homem é, de quão corrupto e desgraçado o homem é. E falar sobre o pecado não arranca aplausos de ninguém, pelo contrário, causa ódio, causa perseguição, causa cancelamento, até mesmo a morte, prisão. Ainda mais em uma sociedade que nós estamos vivendo, subversão dos valores, exaltando a imoralidade. Então, dizermos coisas sobre o pecado causa coisas horríveis a nós. E se você não sabe, agora você vai saber. Que eu quanto você, nós somos pecadores por excelência. Nós somos miseráveis por excelência. Nós somos desgraçados por excelência. Tudo que eu estou falando aqui é elogio, que nós somos piores do que isso. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão incluídos no todos. O meu filho de 1 mês está incluído no todos. O de 2 anos está incluído no todos. O idoso está incluído no todos. Todos os seres humanos são pecadores. Quando Paulo escreve em Romanos 3:23 que todos pecaram, é sem exceção. Todos pecaram. Todos são miseráveis. Todos são inúteis. Esse versículo nos mostra que não existe nenhuma pessoa nesse mundo, nenhuma pessoa em nosso meio, nenhuma pessoa imaculada, nenhuma pessoa santa de forma absoluta. Todos são miseráveis, desgraçados, todos. Todos são. Só teve um que pisou nessa terra, que andou nesse chão, que bebeu dessa água, que não teve pecado. Cristo Jesus. O resto teve. Dizem que a mãe dele não teve? Teve também. Maria teve também. Ela teve mácula, ela teve pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia, irmão, diz que os desígnios do coração do homem é continuamente mal. Isso está lá em Gênesis 6, versículo 5. O coração do homem ele é caído e totalmente corrupto desde a mocidade. É governado por desejos pecaminosos e incapaz de produzir qualquer coisa agradável a Deus. Esse é o coração do homem. Esse é o coração do pecador. Me espanta uma coisa. Estava conversando com a minha esposa esses dias, ela falou assim, Maicon, o Apolo só fala não. Não, 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 não. Aí eu falo, sabe o que é isso aí? É pecado, 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 pecado. A gente não ensina o menino a fazer birra, ser desobediente, é pecado por natureza. Por quê? O coração dele é continuamente mal. É continuamente mal. Olha só uns versículos que tratam sobre a corrupção do coração do homem. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Coração do homem, desígnio do homem, desde a sua mocidade, ele é mau. Salmos 14, verso 1 e 3. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e praticaram abominações. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado
me concebeu a minha mãe. Esse aqui é o pior, na minha concepção. Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Esses versos aqui nos mostram quem somos de fato. Quem somos de fato. Né? Se você for para a entrevista de emprego, é óbvio que você não vai colocar isso, mas tiver a pergunta, quem você é? Aí você cita Gênesis 8, Efésios 2, Gênesis 51. É isso que somos, irmãos. É isso que somos. Pecadores miseráveis. Pecadores desgraçados. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós transgredimos, nós pecamos contra quem? Será que o nosso pecado, ele ofende, em primeiro grau, a sociedade? Será que o nosso pecado ofende, em primeiro grau, o prefeito, o vereador, as instituições? Será que é a igreja, os relacionamentos? Será que quando pecamos, nós estamos ferindo em primeiro grau o presidente da República, a Câmara, a Assembleia Legislativa? Eu gosto, quando a gente pega a palavra pecado no grego, que o significado é errar o alvo. E eu gosto de ilustrar dessa seguinte maneira. Ali na parede tem um alvo. E aqui eu estou com uma arma. E eu atiro, tento acertar o alvo, e eu erro o alvo. Eu tenho que acertar no ponto vermelho e não acerto de forma alguma, porque eu sou um pecador. Pecado é errar o alvo. Mas nós somos tão desgraçados que o alvo está ali. Em vez de nós apontar a arma para cá, nós viramos a arma para cá, porque a gente não quer acertar o alvo de maneira nenhuma. É assim que somos, corruptos e miseráveis. E quando nós pecamos, em certo sentido, quando nós pecamos, afeta sim essas esferas que eu disse, em certo sentido. Mas em primeiro grau, ofende a Deus. Davi, quando peca com Batseba, ele manda Urias na frente de batalha. Urias é morto. Natã repreende a Davi. Davi fala, pequei. E esse enredo, ele deu o Salmo 51. E no Salmo 51, Davi escreveu, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os seus olhos. Davi tinha consciência de que tudo aquilo que ele realizou, em primeiro grau, foi um pecado contra Deus. Então, quando nós pecamos contra um Deus santo. Pecamos contra um Deus puro de olhos, que não pode contemplar o mal. Nós pecamos contra um Deus que é santo, santo, santo. É isso. Como foi lido aqui, foi citado aqui. Isaías disse, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esses somos nós. Pessoas de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, num povo pecador e miserável. Quando pecamos contra Deus, estamos, irmãos, declarando guerra contra Ele. Nós confrontamos incisivamente a sua santidade e sua justiça quando pecamos contra Deus. Eu quero ilustrar aqui como nós estamos em guerra contra Deus. O pecador, ele está com um fuzil na mão, apontando na cabeça de Deus. Porque ele está em guerra contra Deus.
E Deus está também com um fuzil apontado na cabeça do pecador, porque eles estão em guerra. Quando pessoas estão em guerra, eles estão armados. E assim é, o pecador apontando para Deus e Deus apontando para o pecador. E quando o pecador vê que Deus está apontando uma arma na cabeça dele, ele deixa a arma no chão, seu fuzil no chão, levanta a mão, fala, ok, não quero guerra, não vou falar mais mal da igreja, não vou perseguir, deixa quieto, vive a sua vida, Deus, eu vou viver a minha, estou em guerra. Só que Deus ainda continua com a arma na cabeça do cidadão. O cidadão abaixa a arma, Deus ainda não. Deus só vai abaixar a arma quando esse cidadão olhar para a cruz. Aí sim ele abaixa a arma. Aí sim Deus abaixa a arma. Olha só o que diz Colossenses 2, versículo 20. E havendo feito a paz pelo seu sangue, na sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Então, Deus está com a arma na cabeça de todos os pecadores, porque ele está em guerra com Deus. E Deus só vai abaixar a arma quando o pecador olhar para a cruz, olhar para Cristo, que derramou seu sangue naquela cruz. É só por meio dele que tem reconciliação. Se você é um pecador hoje, que está aqui ou me ouvindo pela internet, e não se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua confiança em Cristo no madeiro, saiba de uma coisa, o fuzil de Deus está sobre a sua cabeça. Por mais que você é simpatizante com a fé, simpatizante com a igreja, isso não anula a guerra que Deus está contra você. E chegará um momento que Deus irá cessar fogo e vai destruir com a sua vida. Mas Cristo na cruz, ele reconciliou. Se você hoje se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, Deus abaixa a arma. Só assim. É só assim. Então na cruz, Cristo, ele nos reconcilia com Deus. Há uma história chamada da velha Beth. Uma mulher idosa que viveu na pobreza por causa de uma dívida que ela tinha muito grande. E certa feita, um ministro da igreja, junto com sua congregação, eles levantaram um recurso necessário para pagar a dívida daquela mulher, dessa senhora, da velha Beth. Então, esse ministro, ele vai até a casa da velha Beth, bate na porta, e a senhora, ela fica com medo. Ela não abre a porta. O medo dela era dela ser presa por causa da sua dívida. Até que o ministro começa a gritar, falar, Beth, sou eu consegui o dinheiro para pagar a sua dívida. Ela vai e abre a porta toda contente, e ela fala assim, olha, eu tranquei a porta porque eu estava com medo de ser presa, mas quando eu vi que era você, e que você falou que estava com dinheiro para pagar a minha dívida, eu fiquei muito feliz, muito alegre com sua generosidade. E a dívida dessa mulher, ela foi paga. Mas, se há uma dívida que é impossível do homem pagar, é a sua dívida para com Deus. Esse ministro, mas essa igreja, não pode pagar a dívida dessa mulher para com Deus. Deus, ele deu leis para que o homem andasse nela com toda a diligência, mas ninguém a cumpriu.
e todos nós estamos com uma dívida infinita diante de Deus. Essa dívida infinita, ela foi acumulada por causa do pecado do homem. E essa dívida, ela nos torna passível de condenação. Pode juntar Bill Gates, pode juntar Elon Musk, com toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio, ele não consegue pagar essa dívida. Pode juntar todos os tesouros da terra, não conseguem pagar essa dívida. E caso você resolva hoje, olha, eu vou pagar essa dívida por si só. Então, a partir de hoje, eu vou pagar essa dívida andando nenhuma santidade absoluta e andando na risca com toda diligência, cumprindo a lei do Senhor, até os últimos dias da sua vida. Talvez você tome essa decisão hoje. Só que a dívida de ontem já é passível de condenação. E caso você questione, dizendo que não é culpado por ser um pecador, porque não foi você que comeu do fruto lá no jardim do Éden, foi Adão e Eva. Será que é justo eu ser condenado por causa de um ato de um homem lá no jardim do Éden de ter comido aquele fruto? A resposta é a seguinte: é só você não pecar. Aí vai ser justo. Se você não pecar, vai ser justo. E talvez você se esforce para não pecar mais. Vamos supor que isso seja possível. Vamos supor que isso seja possível. Como eu li aqui, Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. É desde a raiz. É um pecado imputado. Romanos 5,12 fala sobre isso. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Todos pecaram. E pelo fato de nós somos pecadores, nós temos uma dívida para com Deus. E nós temos que pagar essa dívida, porque um dia o credor vai vir cobrar. Ele vai vir cobrar. Esse credor, SPC e Serasa, não chega nem perto dele. A agiota, então, é fichinha. É banana perto dele. E quando o homem fala assim, que a culpa é de Adão e não dele, o oposto também tem que ser levado em consideração. Se for para agir na coerência. Então, quem morreu na cruz foi Cristo. Então, você também não pode ser beneficiado pelos méritos dele. O oposto também tem que ser válido, tem que ser coerente. E toda essa fala, ela não anula o que eu já venho dizendo aqui na pregação. Nós estamos com dívida, somos pecadores, miseráveis, estamos em guerra com Deus. Não anula isso. E só Cristo na cruz paga a nossa dívida. É só Cristo que quita o nosso débito. É na cruz de Cristo que nós temos o nosso nome limpo. Ele nos tira da lista de condenados. É na cruz que isso acontece. Colossenses 2,14 fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O texto fala aqui em Colossenses, cancelou o escrito de dívida. O que seria esse escrito de dívida? Refere-se a um documento comercial, tipo uma nota promissória, que constava as dívidas das pessoas ali. Ela tinha a obrigação de pagar aquilo. Essas ordenanças são as leis de Moisés. Então, Cristo, ele cancela essa dívida que nós tínhamos. E também essas ordenanças que constavam sobre nós, de caminharmos nessa lei. E diz o texto que ele remove inteiramente. Ele tira. Ele toma algo e leva embora. É isso que o texto quer dizer. É na cruz que Cristo remove essas coisas. É na cruz que Cristo paga essa dívida.
e encrava essa dívida na cruz. Essa nota promissória contra nós foi encravada na cruz. Aqueles pregos lá na mão e no pé dele são as nossas dívidas sendo cravadas ali. Aquele sangue escorrendo sobre sua cabeça por causa da coroa de espinho é o pagamento da dívida. O seu corpo completamente dilacerado, uma lança que o traspassou, tudo isso é o pagamento da dívida. Foi na cruz que Cristo pagou a nossa dívida. Foi na cruz. Na cruz. Foi na cruz. Há um hino que diz, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Quando a gente ouve falar da cruz, muitos enfatizam o sofrimento de Jesus Cristo. Jesus foi traído, Jesus foi esbofeteado, Jesus passou por um tribunal injusto, Jesus tomou 40 açoites menos um, Jesus colocou uma coroa de espinhos sobre ele, com o corpo todo dilacerado, colocou um manto nele, aí depois tirou aquele manto. Imagina o sol da Palestina, colocar a roupa e depois arrancar. Jesus ficou semi-nu, pendurado no madeiro, o povo zombando dele, se és o Cristo, desce daí. Depois coloca vinagre sobre a sua boca quando ele está com sede, fura ao lado dele. E muitas pessoas falam assim, olha, quanto Cristo sofreu por nós. Irmãos, assim, essa tortura ali dos soldados romanos, e na realidade, os soldados romanos, eles eram homens assim, com uma tortura extrema, extrema mesmo. Só que se nós formos levarmos assim em consideração, há pessoas também que passam por torturas terríveis, que passam por sofrimentos terríveis. E aqui era a condenação naquela época. Hoje em dia, a condenação ela é diferente. Só que quando nós falamos da cruz, o foco não é o sofrimento que Jesus passou, por mais que tenha muitos ensinamentos aqui. A questão é o seguinte, é que nós tínhamos uma dívida para com Deus e na cruz ele pagou. E nós estávamos em guerra contra Deus, na cruz ele pagou. Essa é a questão. Caminhando aqui para o fim, Deus disse ao apóstolo Paulo, por meio de uma visão, quando ele estava em Corinto, o Senhor disse para ele assim, olha, fales e não te cales, não tenha medo, porque eu estou contigo e ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade que não era muito amigável com os valores cristãos. Era uma cidade cheia de culto pagão, e esses cultos pagãos, eles eram revestidos de imoralidade. A cidade de Corinto era tão imoral que os povos naquela época eles tinham um jargão para cometer suas imoralidades. Eles diziam assim, vamos corintianizar. Era assim o jargão dele. Como as pessoas dizem hoje, né? Sextou. Alguns dizem sextou, é porque é folga do trabalho, outros falam sextou porque vai ficar loucão de cachaça de noite. Mas assim era. Quando eles falavam, vamos corintianizar, é o seguinte, vamos cometer todo tipo de imoralidade. Esse era o cenário da cidade de Corinto, onde o apóstolo Paulo estava.
E em nossos dias o cenário também não é diferente aqui no Brasil. Não é diferente. Quantas pessoas estão no engano religioso? Quantas pessoas estão cultuando falsos deuses? Pessoas imergidas em imoralidade. A pessoa se lambuzando na imoralidade como um porco se lambuza na lama. E diante desse cenário que nós estamos vivendo, de culto pagão, de imoralidade, não tem outra mensagem a não ser pregada, a não ser a cruz de Cristo e o evangelho verdadeiro. Até porque, irmãos, uma mensagem triunfalista, ela é antibíblica. Porque se nós formos levar em consideração a vida do apóstolo Paulo e o triunfalismo, ele falhou. Teologia da prosperidade, ele também falhou. Melhor vida na terra, ele também falhou. Os bens, irmãos, que você tanto deseja, aquela sandalinha de 30, aquele tênis de 100, aquele vestido de 200, daqui 5 anos acabou. Acabou tudo. Ou melhor, é só lançar outra sandalinha de 30. Aí você já esquece aquela que você teve desejo. Agora, isso daqui é coisa para a eternidade. É vida ou morte, é céu ou inferno. Isso daqui. A mensagem da cruz não exalta nenhum homem. Não é uma mensagem triunfalista que visa o melhor do homem na terra. A mensagem da cruz nos fere, nos humilha. Ela nos desmascara e mostra que quebramos todas as leis de Deus e que somos pecadores, depravados e dignos da ira de Deus. É isso que a cruz nos mostra. Você que é um pecador, que não foi perdoado, que não foi salvo, que não foi justificado, você que está aqui, você que me ouve pela internet, eu tenho uma mensagem para você. Se arrependa e creia no Evangelho. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Creia nesse Cristo que foi morto na cruz, pois Ele pode te reconciliar com Deus. Ele pode pagar todas as dívidas que você tem contra Deus. Só Cristo pode fazer isso e mais ninguém. A sua justiça própria não pode. As suas obras não podem. Há pessoas que enganam, dizendo que se você andar daqui na Aparecida do Norte, você vai ser justificado. Não vai. Só vai gastar sola de sapato e cansar as pernas. Que se você orar demais, você vai ser. Você não vai. Não há nada que você faça, a não ser que você olhe para a cruz, se arrepende dos seus pecados e creia no Evangelho. Se você confessar os seus pecados, Jesus ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados, e o seu sangue vos purifica de toda injustiça. O sangue de Cristo na cruz, ele tem poder para te purificar de toda injustiça. Mas você diz, pastor, você não sabe dos crimes que eu cometo. Você não sabe o que passa na minha mente, dos pecados que eu cometo, dos pecados que eu cometi. Você não sabe quão vil eu sou. Não há perdão para mim. Você não sabe o que eu fiz. São pecados ocultos que eu nunca revelei porque eu tenho vergonha. Eu não sei se Deus vai me perdoar. Isaías 1,18 diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como os carmesim, se tornarão como a lã. Não há pecado tão vil que Cristo não pode perdoar. Não há um pecado tão horrível que Cristo não pode perdoar. Não há um pecado tão horrendo que a cruz de Cristo não pagou preço. Se arrependa deles. Vomita esses pecados. Dobre os seus joelhos, se arrependa, creia em Cristo Jesus e saia daqui hoje justificado. Saia por essa porta aqui hoje salvo. Você que está na sua casa, a partir de hoje, muda a sua condição para com Deus. Seja salvo, justificado. Creia em Cristo Jesus e se arrependa. Por mais que seus pecados sejam vios, Cristo pode perdoar eles. Jesus hoje diz para você, vinde a mim.
todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha! Cristo te chama hoje. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. João 10, 16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Talvez você que está aqui hoje pela internet está ouvindo a voz de Cristo. Talvez Cristo esteja falando com você hoje. Porque você é uma ovelha fora do aprisco. Uma ovelha que está se lambuzando na lama, está no local indevido. Mas quando Cristo falar com você, não há demônio que possa te tirar da mão dele. Não há um sistema que pode tirar da mão dele. Não há um homem que pode tirar da mão dele. Nada pode se separar do amor de Cristo. Já disse o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois está escrito: por amor de ti, todos os dias somos entregues à morte e reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Se arrependa, olhe para a cruz e seja salvo. Amém, irmãos? Vamos orar?